Graças e paz, povo de Deus, tudo bem? Bom dia, boa tarde ou boa noite, eu não sei que horas que você está assistindo essa aula, mas hoje é mais um encontro nosso aqui da nossa sala de aula virtual, aprendendo um pouco mais acerca da palavra de Deus, tá bom? Eu sei que alguns estão estudando somente aí à distância, né, por motivo de força maior, mas independente se você tem aula presencial ou está fazendo a nossa sala de aula virtual, quero dizer que o conteúdo é o mesmo, fique tranquilo, tá bom? É muito rico, é bênção de Deus para as nossas vidas, tá? Lembrando sempre que, eu sempre digo antes de nós começarmos a nossa aula, que você tem o teu módulo em mãos, tá vendo aí, ó? Nós estamos aqui com o módulo Cristologia, esse módulo aí abençoado. Então eu sempre digo, Bíblia na mão, módulo na outra, vamos estudar a palavra do Senhor, tá bom? Lembrando sempre, antes de nós começarmos, eu sempre digo que é de suma importância que nós comecemos a nossa aula com uma oração, uma teologia desprovida de uma vida de piedade, de uma vida de comunhão com Deus, de uma vida de oração, de adoração a Deus, acaba sendo uma teologia que vai se tornando um tanto cética, e não é a nossa proposta, até porque nós fazemos parte do Instituto Ministrando para Transformar Vidas. Então, esse seminário teológico tem como visão que a palavra transforme vidas, que a palavra restaure vidas. Então, esse é o nosso foco, tá bom? Então, eu quero lhe convidar a nós fazermos mais uma oração, né? Uma oração inicial, pedindo a bênção de Deus. Você pode, feche os seus olhos e ore comigo. Pai, neste momento eu quero mais uma vez pedir a tua bênção, a tua graça. Ó Deus, sobre a minha vida, sobre a vida do meu irmão, da minha irmã, que me assiste neste momento, que parou para escutar, para aprender um pouco mais da tua palavra. Ó Deus, nos alcance por tua bondade e misericórdia, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém. Posso ouvir um amém? Sela esse amém comigo aí, vamos estudar a palavra de Deus, tá bom? Bom, lembrando, né, que nós estamos estudando, e deixa eu colocar aqui na tela para você relembrar, nós estávamos estudando aí acerca da trajetória de Jesus em direção à cruz. Na ideia da trajetória de Jesus em direção à cruz, nós trabalhamos aqui a sua prisão. Então, chegou Judas, né, com os servos do sumo sacerdote e um grande grupo ali de pessoas e prenderam Jesus. Jesus, então, nesse jardim, ele é levado à casa de Caifás e é condenado no dia seguinte à morte, tá? Eu lembro que nós encerramos a última aula falando desse assunto. Continuando aqui, nós falando ainda da trajetória de Cristo, né, a trajetória de Jesus em direção à cruz, ainda falando desse assunto, nós vamos trabalhar hoje o quê? Justamente a ideia do seu julgamento, como que se deu o seu julgamento. Então, Jesus ele é preso, né? E aí uma vez que ele é preso, ele vai ser conduzido ao Sinédrio. E o que era o Sinédrio? Na verdade, uma forma helenizada, né, da palavra grega Sinédrio, que era uma assembleia. Era a Suprema Corte Judaica. O Sinédrio ele era composto por 70 membros, a mais alta patente em Israel, né? Eu vou usar aqui uma linguagem popular para você entender. Eles mandavam prender e mandavam soltar, né? Eles tinham aí autonomia até mesmo para ordenar alguém à morte. É claro que aí no aspecto, na questão de Cristo, eles estão sujeitos ao domínio romano e ninguém poderia ser levado à pena capital sem passar por Roma. Mas era a mais alta patente, formada pela aristocracia, né, da época. Então você tem ali pessoas, né, do alto escalão, saduceus, e a mais alta corte também dos sacerdotes. Então só a nata, né, só a elite. Então esse era o Sinédrio, né, que na época de Jesus também já estava bem corrompido, mas alguns escrevem, eu até coloco isso no seu livro, que ele é formado por Moisés, quando Moisés faz separa o povo para ajudá-lo a julgar, né, para ajudar a julgar a nação. Então, alguns escrevem dizendo que o Sinédrio já foi inventado, né, ou criado por Moisés. Então, Jesus ele é levado, o seu julgamento ele é levado até o Sinédrio e vai ser condenado, com certeza. Eles já
tramavam, já buscavam ocasião para tentar tirar a vida de Jesus. Bom, continuando, o seu julgamento ele teve pelo menos 7 fases importantes, e aí nós destacamos que são pelo menos 3 eclesiásticas, né? 3 classes aqui eclesiásticas, 3 civis e uma divina. Então, primeiro o seu julgamento, está aqui, o julgamento eclesiástico, ele é levado diante de Anás, Caifás e o Sinédrio. Você vai encontrar isso lá em João 18, do 13 ao 24, Mateus 26, 57. Depois o segundo julgamento, né, que a gente fala julgamento civis. Ele vai ser levado diante de Pilatos, diante de Herodes e diante de Pilatos outra vez. É aquela ideia, um joga para o outro, não vi nada nele, toma aí, resolve que, escute bem, entenda bem o que eu vou falar. A ideia é assim, o BO é seu, se vira Pilatos, volta para a mão de Pilatos. E o terceiro julgamento que nós falamos e chamamos eles de julgamento divino, né, diante do Pai. Gálatas 3,13, né? Você vai ver em Isaías também 53, Deuteronômio, ou seja, ele se fez maldição por Pai, por nós, né? O Pai, né, assim, vamos dizer assim o permitiu, o enviou, e na sua oração, lá no jardim, Jesus diz, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, contudo seja feita a tua vontade e não a minha. Então você percebe aí o julgamento de Jesus teve essas 7 fases importantes. Então você tem 3 eclesiásticos, ele vai passar ali por Anás, Caifás, o Sinédrio, depois você tem 3 civis, que é Pilatos, Herodes, depois volta para Pilatos, e a gente fala do julgamento divino, né? Aprove a Deus moê-lo, né? Aprove a Deus, mas isso tudo dentro do propósito da redenção, dentro do propósito da salvação, tá bom? Vamos aí à sua condenação, olha aí a sua condenação. Bom, mesmo havendo os esforços de Pilatos, né, e de sua mulher, você vai ver aí em Mateus, eu até coloco aqui para você, Mateus 27, 19, para que Jesus fosse solto, né? Os principais, os sacerdotes e os servos clamaram dizendo, crucificam, crucificam. Ou seja, mesmo com todo o esforço de Pilatos, e aí se você for olhar esse verso, sua esposa tem um sonho e diz assim, não faça nada a esse justo e tal, e toda aquela ideia, mas não teve como. Por quê? Jesus vai ser condenado, tá? Ele vai ser condenado. Há um detalhe interessante, porque Jesus ele vai ser condenado junto com mais 2 ladrões. No caso, ele era inocente, mas ele vai ser preso com mais 2 salteadores, eu até coloco isso aqui para você. Vai ser sentenciado à morte. Na ocasião, também está sendo sentenciado um homicida, Barrabás, que era alguém que, na verdade, era conhecido. Ele tinha armado aí, né, algumas rebeliões, vamos dizer assim. Só que acontece? O Pilatos, ele tenta de alguma maneira livrar Jesus. A ideia é assim, tipo, eu não vou... por isso que ele lava as mãos, até a ideia de eu lavo as minhas mãos, tal. Ele não quer ser responsável pela morte desse justo. E aí o povo diz assim, caia sobre nós o sangue dele. E realmente vai cair. Vai cair. Você vai ver que no ano 70, a destruição de Jerusalém, historiadores como o Flávio Joséfo vai dizer que foi coisa horrenda, uma grande carnificina, assim, algo assim, difícil até de comentar, de tão horrível que foi. Mas aí a multidão começa a gritar enfurecida, assim, não, solta Barrabás, solta Barrabás. E eu tenho dito nas minhas aulas que nós vivemos em dias que nós, né, eu digo nós, não eu exclusivamente, e nem muitos do que me ouvem, mas muitas pessoas correm atrás de multidão, né? Não, eu quero uma multidão, quero tanto de seguidores. Só que nós precisamos entender uma coisa, que Jesus nos chamou e ele disse assim, ide e fazei discípulos. Por quê? Porque a mesma multidão que gritou para ele, né, quando ele fazia a entrada triunfal, muitos desses agora estavam clamando, crucifica, crucifica, solta o Barrabás.
eles preferiram um homicida ao invés do Cristo, do Senhor dos senhores. Então, Pilatos, né, para se ver livre do problema, o que Pilatos vai fazer? Julgou que devia fazer o que eles estavam pedindo, então entregou Jesus à vontade deles. Tá? Aí Jesus vai ser entregue à vontade deles, e aí começa então a via, né, já estava sofrendo bastante, mas a sua partida em direção ao Gólgota é o que nós vamos apresentar aqui, tá vendo? Assim se deu a sua partida ao lugar chamado Caveira. Eu até coloco o verso aí, João 19, de 17, diz assim, ó, e ele levando ele às costas a cruz, saiu para um lugar chamado Caveira, que em hebraico chama Gólgota. Ou seja, Jesus então vai tomar a sua cruz e vai prosseguir em direção ao Gólgota. No meio do caminho vai cair, seu corpo já debilitado, as suas forças indo, e aí Jesus então vai ser ajudado, né, por Simão Cirineu, enfim. E essa é a trajetória do nosso Senhor, o Deus Todo-Poderoso que vai humanizar-se, vai se fazer carne e vai ser semelhante ao homem no seu estado de humilhação, como eu falei na aula passada. E esse mesmo Deus, ele vai fazer o quê? Ele vai morrer no meu e no teu lugar. E eu já expliquei isso. Então quem é que morre na cruz? É o Deus homem. O Deus homem, Jesus Cristo. Então, essa é a sua partida. E aí nós entramos na lição de número 17. A lição de número 17 vem justamente corroborar que é a crucificação de Jesus Cristo. Então nós vamos trabalhar um pouquinho essa ideia da crucificação de Jesus Cristo. Então, o local da sua crucificação. Nós temos aqui, tá? O local da sua crucificação, o Gólgota, não é um grande monte, trata-se de uma elevação no formato de uma caveira ao lado norte do portão de Damasco. Para os cristãos, esse é o verdadeiro local da crucificação e ressurreição de Jesus Cristo, conquanto haja duas versões no tocante ao local de onde o Senhor foi crucificado e sepultado. Há algumas discussões acerca disso, do local exato, né? Eu até coloco aí no livro, mas isso são discussões que pouco importa para nós. Por quê? Porque você tem essa questão toda aí a cidade vai ser destruída nos anos 70, depois vai ser reconstruída, e muita coisa você não consegue localizar com exatidão, aonde era o primeiro local, até porque isso já parte até na ideia do sepulcro de Jesus, do verdadeiro lugar do túmulo de Jesus. Mas isso não enfraquece a ação, isso não nos prejudica na ação dele em morrer na cruz por nós, de se entregar por nós. Então você tem aí Jesus Cristo indo e na direção da cruz, ele não voltando atrás, carregando aquela cruz pesada, né, por mim e por você. Ele não volta atrás, ele não desiste e ele tem um propósito. O seu propósito vai ser alcançado. Então, essa é a meta do nosso Salvador. Como se deu a crucificação? Isso é bem interessante de nós trabalharmos. Como é que se deu a crucificação? Bom, vamos pensar aqui um pouquinho. E eu queria que você pensasse com muito carinho, porque infelizmente nós, mas tratamos como se fosse qualquer coisa. E na verdade não pode, jamais isso pode ser tratado desta forma. Por quê? Olha que interessante, eu até coloco aqui. A morte por cruz era indiscutivelmente horrível. Esse camarada aqui é o orador romano, Cícero. Então, olha o que ele declara. Como Cícero, o orador e político romano, tinha presenciado muitas as vezes crucificações, olha o que ele declara. E disse, era o mais bárbaro e selvagem dos castigos, que ele nunca se aproxime, olha a citação
de Cícero, esse grande orador e político romano, que ele nunca se aproxime, ele está falando da cruz, da morte de cruz, que esse castigo, que ele nunca se aproxime do corpo de um cidadão romano, nem do corpo, nem mesmo dos pensamentos, dos olhos ou dos ouvidos. Cícero diz que a morte de cruz era algo tão horrível, era algo tão terrível, que ele faz uma declaração dizendo assim, que isto não se aproxime nem do corpo, nem dos pensamentos e nem dos olhos de um cidadão romano. Jamais um cidadão romano era levado à morte de cruz. Isso era reservado justamente para os revolucionários, os criminosos, tá vendo? Era reservado para os escravos e para revolucionários cujo fim quisesse cobrir uma desonra. Mandar alguém para a cruz era um ato assim para deixar marcado, ou seja, alguns escrevem que isso tem uma raiz, né, desde das técnicas de empalamento, deixar pessoas fincadas em estacas, ou seja, até os animais, né, esses animais que vinham atacar as fazendas, atacar. Então o que acontecia? Quando eles pegavam esse animal que estava destruindo a sua plantação ou destruindo o seu rebanho, eles fincavam esse animal em estaca como um símbolo ali de desonra. Então jamais um cidadão romano era levado à cruz. Morrer na cruz era algo maldito. Percebe? Por isso que agora a gente começa a entender que ele se fez maldição por nós, ou seja, Cristo se fez maldição por mim e por você. Então, queridos, esse lugar era reservado para quem cometeu crimes bárbaros. E outra, como Roma era o estado dominante, era o império, Roma jamais mandaria um cidadão romano, não. Por pior que ele tenha feito, ele não pode morrer numa cruz, porque a morte na cruz era uma morte ultrajante, era algo completamente horrível e terrível. Olha que interessante. Para os romanos e até para os judeus, nada mais fora do natural e mais revoltante do que suspender um homem vivo em tal posição. Era um sinal de vergonha, era algo assim que fazia muito mal, era algo que vinha realmente assim para humilhar. Verdadeiramente a morte de cruz era um ultraje, era algo além de doloroso, como nós vamos falar um pouquinho mais à frente, era algo humilhante. Por que eu estou batendo nessa tecla? Porque às vezes a gente não para pensar. Queridos, Jesus pagou um preço muito alto por mim e por você. Ele pagou um preço muito alto pela minha vida e pela tua vida. Valoriza a posição que você está hoje. Valoriza aquilo que Deus te deu hoje. Sabe por quê? Porque você está aí. E quando nós fazemos o apelo, nós até falamos assim: venha, meus irmãos, foi de graça. Sim, é de graça para mim e para você hoje. Mas alguém pagou um preço, e um preço alto, um preço caríssimo, para que hoje eu e você tivéssemos vida e tivéssemos vida em abundância. Então percebe? Então valoriza, meu irmão, valoriza aquilo que Deus está lhe dando, tá bom? Continuando aqui, olha, a morte de cruz, tá? Era uma morte aflitiva, ou seja, trazia muito sofrimento mesmo, muito sofrimento. A vítima, em geral, durava 2 ou 3 dias sentindo as mãos e os pés, dores insuportáveis produzidas pelos cravos, né, que eram gigantescos, tá? Torturados pelos instrumentos das veias e, pior que tudo, uma sede abrasadora que aumentava constantemente. Era impossível deixar de mover o corpo a fim de obter um alívio, mas a cada nova atitude da dor, mas cada movimento trazia uma nova dor cruciante e agoniante. O que é isso? O que isso quer dizer? Quer dizer para você o seguinte, só para você entender. Ele está pregado na cruz, correto? Os cravos entravam por aqui.
Porque cientificamente falando, se fosse fincado na palma da mão, não seguraria. Então os pregos eram fincados aqui, que eram gigantescos, e aí esse nervo segurava. Só que o que acontece? Pregados os pés, chegava uma hora que de ficar só naquela posição, o seu corpo não ia aguentando, não tem hora que você está de pé durante muito tempo, aí você muda de posição um pouquinho, você se vira para lá. O contexto da cruz era semelhante a isso. Mas quando eles estavam pendurados na cruz, aquela dor que ele não está aguentando mais, aquela dor terrível, aí ele vai se mexer. À medida que ele ia tentar se mexer para encontrar uma posição melhor, o cravo rasgava uma outra parte, ou seja, surgia uma nova dor, pior do que a daquela primeira. Então, queridos, eles ficavam ali agonizando, com sede, ia faltando ar, né? E por isso que a morte de cruz, dizia que morria por falta de ar, sufocamento, porque vai chegando a hora que você vai despencando, não consegue ir na sede do ser humano de buscar ar, de sobreviver. Ele se mexia, e conforme ele se mexia, mais doía, mais rasgava, aquilo era agonizante. Então era algo terrível, irmão. Tinha algumas figuras, mas eu resolvi não colocar. Mas se você quiser ter uma ideia do que eu estou falando, assiste aquele filme, acredito que você já tenha assistido, Paixão de Cristo, do Mel Gibson, né? De todos os que foram criados até o dia de hoje, esse é um dos que mais traz uma ideia. Mas dá uma olhadinha lá com calma. Então era uma morte terrível, era algo agonizante. E assim, queridos, todas as vezes que tentava se buscar uma posição, aumentava ainda mais a dor. E tudo isso ele sofreu por você. Tudo isso ele sofreu pela tua vida. Vamos lá, continuando aqui. Bom, a morte, a inscrição sobre a cruz. A inscrição sobre a cruz. Pilatos, ao mandar preparar a cruz para Jesus, lembra-se de que ele era de costume romano, uma descrição do crime condenado acima da sua cabeça e seu pescoço. Ou seja, era uma prática comum de Roma colocar a acusação sobre a cabeça ou na testa ali, acusação do que tal pessoa está sendo crucificada. Olha, está sendo crucificado por conta disso e disso. Então, o que acontece? Pilatos, então, manda fazer a placa e aí ele manda colocar a inscrição. No caso de Cristo, a sua inscrição foi colocada acima da cabeça, a fim de que todos que passassem pudessem ler a frase, que estava escrita em hebraico, grego e latim. Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Esta era a inscrição que estava sobre a sua cabeça. Qual é a acusação desse criminoso? Tá? Entre aspas. Ele está sendo crucificado hoje, ele está sendo julgado. E qual é o seu crime? Olha aí, quem passar vai ler. Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Esse é o seu crime. Ele veio para reinar. Ele veio trazer o seu reino. Ele veio estabelecer o seu reino. Um reino de paz, um reino de amor, um reino de justiça, de alegria. Esse era o seu crime. Ele padeceu no meu e no teu lugar. Será que você pode parar um pouco e refletir acerca disso? Será que você pode pensar, eis a acusação, o Rei dos Judeus. Quando ele nasce, nós já estudamos. Os sábios do Oriente, os magos, vêm e diz assim, onde está o menino que é nascido rei? E quando ele morre, há uma placa sobre a sua cabeça dizendo, eis o Rei dos Judeus. Mas ele ressuscita, e ressuscita sendo o Rei dos reis para todo o sempre. Ele é o nosso Senhor. Queridos, olha, aquela inscrição, ela foi escrita nas línguas mais importantes daqueles dias. O motivo da qual
for escrito nessas 6 línguas, nessas 3 línguas. Pode ter sido a influência política, social que envolvia na época esses 3 idiomas. Então você tem o hebraico, você tem o grego e você tem o latim. Eram as línguas mais influentes do mundo de então, do mundo da época. E aí nós vamos entender um pouquinho, o hebraico indicava o lugar onde o suplício se consumou. Era a língua da revelação dos oráculos sagrados, pela qual Deus fez conhecidas todas as suas obras. O hebraico, lógico, com algumas porções de aramaico. Você tem o grego, olha o grego. O grego relaciona-se à grande turba helenista que veio para a Páscoa. Era a língua da beleza, do comentário, do comércio, da filosofia e da sabedoria. Ou seja, você tem o Império Grego, o Império Romano, mais uma cultura grega, né? Império Grego-Romano. Então o que você tem? Você tem o domínio romano, mas toda a arte, a língua é grega, a língua predominante. Então, assim, é para todo mundo, para que todo mundo passe aí, leia, este é o rei dos judeus, é algo espetacular. E você tem o latim, né? Que o latim dizia-se a respeito à majestade do Império Romano, era a língua da lei, do direito, da administração e dos documentos oficiais do Império Latim, por conta do Império Grego. Então, essa é a sua acusação, o rei dos judeus. Ele é o rei. O seu crime foi simplesmente porque ele veio como rei. Esse era o seu crime. Irmãos, o seu amor e compaixão. Olha que interessante, o seu amor e compaixão. Mesmo sentindo as dores cruciantes que o levaram à morte, mesmo sofrendo ali naquele estágio de dor, naquele lugar de muito sofrimento, Jesus continuou amando os seus amigos, mesmo aqueles que correram, mesmo aqueles que o abandonaram. Continuou amando os seus inimigos até o fim. A sua promessa de redenção, ela se estendeu àqueles que rodeavam a cruz, a justos e malfeitores. Ele amou e continuou amando até aqueles que não acreditaram nele, que mesmo depois de morto, mas que ao ressuscitar, ele vai aparecer para algum deles. E aí ele não deixou de amá-los. Querido, ele não deixou de amar a cada um deles, amigos ou inimigos. Mesmo sofrendo, ele preocupou-se com as mulheres que estavam chorando, disse assim, não chore por mim, chore por vocês. Ele estava falando que acerca do ano 70, que Jerusalém seria sitiada, seria destruída. Ele se preocupou com Maria, falou, olha para João, olha, eis aí a tua mãe, mulher, eis aí o teu filho, eu vou partir, mas eu não vou deixar vocês. Ele os amou. Ele os amou, ele não desistiu de nenhum deles. Sabe daquele Pedro que disse que ia com ele até o fim, que se necessário fosse para a prisão e até a morte? Esse Pedro desistiu, esse Pedro abandonou, esse Pedro abriu mão. Mas quando ele ressuscita, ele diz para as mulheres, avise os discípulos e a Pedro, sabe por quê? Porque mesmo lá na cruz, ele não deixou de amá-lo, ele não esqueceu nenhum deles. Queridos, eu quero lhe dizer por meio desta aula, ele não esqueceu de você, ele não desistiu de você, ele continua te amando, e lá na cruz, ele foi para aquela cruz por você, por te amar, é porque ele foi para aquela cruz. Então, ele não esqueceu de nenhum. Não abriu mão de nenhum. Ele amou a cada um. Esse é o amor de Cristo. Esse é o amor que ele tem por você. Continuando aqui, a cruz de Cristo. Olha que interessante. Olha o que Paulo escreve. Paulo, ele trabalha essa questão da cruz de Cristo com muita riqueza. Ele diz assim, Paulo gloriava-se na cruz de Cristo. Olha o que ele diz em Gálatas. Mas longe esteja de mim de gloriar-me, a não ser no Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim
e eu para o mundo. Ou seja, a cruz de nosso Senhor é o ponto central de toda a nossa história. Por quê, queridos? Porque ele foi para a cruz para nos resgatar, para nos redimir, para nos restaurar. É isso que ele foi para aquela cruz, para nos dar vida e vida em abundância. Quando nós falamos da cruz de Cristo, nós precisamos entender algo interessante. A Cristo foi desamparado para que nós fôssemos amparados. Cristo foi ferido para que nós fôssemos sarados. É por isso que o profeta Isaías escreve dizendo: ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele levou sobre si as nossas dores. Então ele foi desamparado para que você fosse amparado. Ele foi ferido para que você fosse sarado. Receba cura na tua alma hoje. Receba cura também na tua vida física. Ele pode te curar. O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus tem poder para te restaurar, para te curar, para te levantar, para te erguer, para te pôr de pé. E eu ministro sobre a tua vida que o poder de Cristo que emanou na cruz do Calvário para nos trazer vida, que ele se fez maldição para que nós fôssemos bênção, alcance você, alcance o teu lar. Alcance a tua casa hoje aí, alcance os teus negócios e você tenha vida e tenha vida em abundância. Amém, queridos? Vamos lá, continuando aqui. Olha, no seio da igreja cristã, quando se falava da cruz, era falar da significação da sua morte, ou seja, todo cristão da época sabia, principalmente da igreja primitiva, o que representava esse tipo de morte. Qual era o grande problema de morrer uma morte ultrajante como essa? Que humilhação era, o que isso significava. Por isso que o Novo Testamento tem todo o seu desdobramento em toda essa humilhação que Cristo padeceu da cruz, o que era ir para a cruz. Então, toda essa ênfase. Porque uma morte, você percebe? Morte e morte de cruz. Porque, queridos, morrer por alguém já era algo terrível. Agora, padecer a morte e a morte de cruz era literalmente fazer-se maldição por alguém, tornar-se maldição por alguém. É por isso que toda essa ênfase do Novo Testamento, nesse contexto, ele se fez maldição por nós. Ele tornou-se maldição por nós, para que nós tivéssemos vida e a tivéssemos em abundância. Então, por favor, receba a vida ao assistir essa aula. Creia que você serve a um Deus vivo. Creia que você serve a um Deus poderoso. Um Deus que pode mudar a tua vida, mudar a tua história. Um Deus que pode te ajudar, que pode te erguer do pó e da cinza. Esse é o Jesus a quem você serve. Para nós, olha aqui, eu faço questão de colocar aqui, para nós, presta atenção aqui, para nós, querido, que cremos em Cristo, para nós que cremos em Cristo, a cruz é fonte de toda vitória. Através dela seremos também vitoriosos em 5 aspectos. Então eu coloco aqui esses 5 aspectos na qual também nós somos vitoriosos. Quais são esses aspectos, professor? Primeiro, sobre a morte, 1 Coríntios 15, 55, 56, 57, tragada foi a morte pela vitória. Querido, Jesus Cristo venceu a morte por nós, e em Cristo Jesus você é mais que vencedor. Sobre o eu, Gálatas vai nos ensinar isso, vencer o eu, vencer a carne. Gálatas 5, 24, Gálatas 2, 20, sobre o mundo, Gálatas 1, 6, 14, e sobre Satanás.
Gálatas 2,15. Então, em Cristo Jesus, por meio da cruz, você tem vitória sobre a morte. Você tem vitória sobre o eu, que não é fácil não, irmão. Vencer o eu não é fácil. Você tem vitória sobre a carne, carne miserável, não é verdade? Vitória sobre o mundo e sobre Satanás. Ou seja, por isso que o apóstolo Paulo escreve aqui, em 1 Coríntios 1,18, diz o quê? Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. A palavra da cruz é loucura para os que se perdem, para os que se perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Receba poder que emana desta palavra. Receba o poder que vem da cruz. Você pode vencer todas essas áreas da sua vida por meio de Cristo Jesus. Ele nos restaurou, Ele nos vivificou. Morrendo, nós morremos para o mundo, morremos para o eu, morremos para a nossa carne, mas quando Ele ressuscita, Ele também nos ressuscita com Ele. Nós somos nova criatura em Cristo Jesus. Posso ouvir um amém? Recebe essa palavra aí, irmão. É um estudo, mas nós estamos aprendendo um pouco mais da palavra do Senhor, tá bom? Continuando aqui, olha a cruz. É interessante porque quando a cruz de Cristo foi levantada, a sua mensagem se tornou eterna. Assim como a cruz aponta para várias direções, isto é, para cima, olha aqui, para baixo, para um lado, para o outro. Assim é a mensagem da vitória de Cristo na cruz, dirigida para todos os lados e também para o tempo e para a eternidade. João 3, 14 ao 16. Ou seja, Cristo venceu na cruz, Ele venceu em cima, venceu embaixo, venceu de um lado, venceu do outro. Ou seja, em Cristo Jesus também você é mais que vencedor. Você vence, você atinge a vitória. Você vence aqui, vence ali, vence em cima, vence embaixo, porque em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Nós alcançamos a vitória em Cristo Jesus. Nós somos mais do que vencedores. Então, essa é a vitória que vence o mundo. Algo precioso e maravilhoso, tá bom? Continuando aqui, vamos falar sobre o sepultamento de Jesus, tá? O sepultamento de Jesus. Nós falamos aí da sua trajetória em direção à cruz, falamos agora da crucificação. O sepultamento de Jesus. José de Arimateia, né, conseguiu permissão de Pilatos para tirar o corpo de Jesus. José de Arimateia, alguém influente, né, já dentro de um contexto da época, alguém que tinha uma posição elevada. E deixa eu abrir aqui uma nota de rodapé. Nós somos, às vezes, muito críticos, né? Esse negócio de crente na política, crente envolvendo nisso, mas se você for observar, já no contexto de Jesus, você tinha pessoas que faziam parte de um alto escalão, pessoas que estavam ligadas à corte, pessoas que tinham uma facilidade. E isso ajudou o ministério. Se nós formos olhar para o Antigo Testamento, você também tinha estadistas, você tinha Daniel, José. A grande questão é que o mundo não pode corromper o servo do Senhor. E isso é complicado, tá? Então ele não pode corromper-se, mas sempre existiu. Então, justamente com Nicodemos, né, junto com Nicodemos, que também era uma pessoa influente, eles colocam o corpo de Jesus em um sepulcro onde ninguém havia usado, onde não havia sido posto ninguém anteriormente. Está lá, João 19, do 38 ao 42. Então, o que você tem aí? Você tem pessoas de destaque desenvolvendo um ministério mesmo depois da morte. Eles vão auxiliar, pegar o corpo de Cristo, levar um túmulo onde nunca for usado, até porque era emprestado mesmo, Jesus não ia ficar lá, não é verdade? Então era só emprestado. Zé,
Zé de Arimateia, só é rapidinho, eu só vou precisar dele emprestado um pouco, fica tranquilo, porque depois ele vai ficar vazio. Queridos, esse é o nosso triunfo. Será que você pode dar glória a Deus? O túmulo ficou vazio, era emprestado, não ia precisar usar muito, era por pouco tempo. Então, mas você tem aí o sepultamento de Jesus. Ó, a proximidade da Páscoa explica a maneira como foram precipitados os acontecimentos no dia da prisão. Ó, a prisão noturna, o julgamento, a execução e sepultamento de Jesus, tudo em poucas horas, tudo foi muito rápido, né? A Páscoa se aproximava para cumprir tudo aquilo que estava escrito nas Escrituras, né? Tudo aquilo que estava escrito acerca do Messias. Mesmo assim, havia algo de sobrenatural para que as Escrituras fossem cumpridas. Paulo disse que Jesus foi sepultado segundo as Escrituras. Então, aquilo que já havia sido profetizado acerca dele, tudo aquilo que Deus iria fazer. Olha o que diz aqui, 1 Coríntios 15, 4-7. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro, e depois aos 12. Depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vivem, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago e então a todos os seus apóstolos. Quando Paulo escreve isso, Paulo está dizendo assim, é tão real que ele ressuscitou, que ele apareceu, e muitos desses que ele apareceu ainda estão com vida. Aí é um dos aspectos da confiabilidade dos evangelhos e também das cartas. Por quê? Porque quando foram escritos, muitos do que foi narrado ali, as testemunhas ainda estavam com vida. Então você tem a confiabilidade das Escrituras, tá bom? Então você percebe aí a importância de conhecer um pouquinho daquilo que Cristo fez por nós, de toda a sua obra redentora ali na cruz do Calvário, tá bom? Vamos continuar aqui, continuando aqui o nosso assunto, vamos lá, ó. Nós temos aqui agora, nós vamos falar sobre a ressurreição de Cristo. Nós vamos falar um pouquinho sobre a ressurreição de Cristo. E aí o que você tem a ressurreição de Cristo? Você tem justamente o seguinte, olha que interessante. Por meio de sua ressurreição, Cristo aboliu a morte e trouxe luz à vida e à incorrupção pelo Evangelho. Aí você tem 2 Timóteo 1:10, que diz o seguinte: e é que manifesta agora pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção por meio do Evangelho. O que você tem? Você tem a ressurreição de Cristo. Dentro do aspecto da ressurreição, que é a nossa última lição desse módulo, nós vamos destacar alguns pontos. O primeiro ponto a ser destacado é justamente esse, ó. A necessidade de sua ressurreição. Havia a necessidade da ressurreição. Jesus Cristo tinha que ressuscitar. Ó, a morte e a ressurreição de Cristo é o tema central da salvação e da justificação das pessoas, da humanidade. Por quê? Ó, como dizem as Escrituras, morreu por nossos pecados e ressuscitou para nossa justificação. Morreu pelos nossos pecados, mas teria que ressuscitar para nossa justificação. Então, ó, esse é o significado da sua morte e da sua ressurreição. Se Cristo apenas morresse, ia ficar faltando uma parte. Então o triunfo da igreja é que ele ressuscitou. Então ele morre pelos nossos pecados e ressuscita para a nossa justificação. Sendo, pois, justificado com Deus, sendo, pois, justificado por Cristo, temos paz com Deus, lógico, mediante a fé. Então o que nós entendemos aqui? Que na verdade, se com ele morreremos, com ele também viveremos. Ou seja, quando ele ressuscita, ele nos traz vida, ele nos restaura e nós somos justificados. Então, Jesus precisava ressuscitar. Então, o triunfo da igreja é esse. E nós, quando passamos pela Páscoa, infelizmente, já não se celebra mais esse dia tão especial, a morte e a ressurreição de Cristo. Se entrega-se a comer chocolate,
a fazer isso ou fazer aquilo. E a gente às vezes não explica aos nossos filhos o verdadeiro conceito da Páscoa, né, da passagem, e aí o Novo Testamento, essa aplicação a Cristo, o nosso Cordeiro Pascual, aquele que morreu para nos dar livramento, mas que ressuscitou. Não se há uma celebração, ou seja, simplesmente se cai aí muitos pais, e me desculpe se eu estou lhe ofendendo com essa fala, mas não é a minha intenção. O que eu quero é lhe orientar. Nós vemos cristãos de todas as partes postando e fazendo patinha de coelhinho na casa para os filhos procurarem os ovos de chocolate e pintando os filhos de coelhinho, que eles nem sequer se deram o trabalho de explicar que toda a ênfase do cristianismo repousa sobre essa verdade. Jesus Cristo é o nosso Cordeiro Pascual, ele morreu e ressuscitou. Você pergunta para algumas famílias que se dizem cristãs e perguntam o que é a Páscoa, e eles vão dizer que é troca de ovos de chocolate. Então, queridos, desculpa, mas não tem nada a ver com isso, né? Se fala de Cristo, do nosso Senhor, do nosso Salvador. Então, só para você estar atento a isso. Existe a negação com relação à sua ressurreição. Muitos negam que Jesus tenha ressuscitado. É interessante que muitos negam que Jesus tenha ressuscitado. Então, as autoridades religiosas, eu até coloco aqui para você ler, mas tem no seu livro também. As autoridades religiosas reconheciam o poder do suborno em suas práticas políticas. E aí eles acabam aplicando essa prática, que é uma prática condenável, mas era comum para eles. Prova disso é o que eles fazem com Judas. Então, estão tentando um meio de pegar Jesus, de prender Jesus. Eles vão encontrar isso na pessoa de quem? Do Judas. Vai achar uma brecha, sabe que o Judas gosta de um dinheiro, e aí eles, faz essa proposta para o Judas. Então, é uma prática comum. Quando Jesus ressuscita, e os guardas que estão lá não são os guardas do templo, mas são os guardas romanos. Quando Jesus ressuscita, imediatamente esses guardas vão para onde? Eles vão logo para os sacerdotes, porque eles sabem que se eles forem direto para Pilatos, eles vão ter um problema. E aí vai gerar um caos, porque realmente ele era o Cristo e ele ressuscitou, assim como ele havia falado, e isso aí politicamente ia gerar um tumulto na época. Os guardas, que já tinham uma índole de mercenário, vão até o Sinédrio, vão lá para as autoridades, sacerdotes, dizer assim, o negócio é o seguinte, aconteceu isso e isso, o homem ressuscitou. Realmente, não, mas peraí, mas se vocês falarem isso, aí a gente vai ter um problema. Que tal se a gente der um dinheiro para vocês, vocês calam a boca aí e tal. E aí eles aceitam esse suborno. E aí você tem esse precedente aí da negação da ressurreição de Cristo, mas que não vai prevalecer. Né? Eles vão ali ser orientados a contar uma história. Eles estão preocupados como é que vai ser as autoridades deles, os seus superiores, mas aí o sacerdote diz, não, fica tranquilo, isso aí nós damos um jeito e tal. Ou seja, você já tem essa ideia aí da negação, mas isso não vai prevalecer. E por que não vai prevalecer? Porque nós temos provas da ressurreição de Cristo. Então, a própria Bíblia está repleta de provas que Cristo havia ressuscitado. Então, Cristo provou que tinha ressurgido dentre os mortos pelo seu próprio testemunho, consubstanciando-se, claro, mediante as suas aparições, seguindo aí uma ordem cronológica, pelo menos de 10 aparições do Cristo ressurreto. Então, não é algo que, alguém... Não, ele apareceu e foi visto por muitas testemunhas. Então, é claro que vale lembrar, e ele ressurreto agora, ele não tem mais aquelas limitações próprias da natureza humana. É o corpo glorificado. A princípio parece que alguns demoram para reconhecê-lo, mas depois então as escamas dos olhos caem e eles realmente é o Cristo que ressuscitou. Então o que você tem? Ele não mais, a parede não segura a porta, ele atravessa e tal, e o seu corpo atravessa. Mas me explica como que funciona isso. Meu irmão, ele é Deus, ele é Senhor, ele ressuscitou e nós temos prova suficiente
para cremos, tá? Então você tem aí primeiro aí, numa sequência das aparições, 5 aparições, pelo menos essas 5 primeiras, você tem, ele aparece a Maria Madalena, Marcos 16, 9, as mulheres, né, de manhã bem cedo, Mateus 28, 9 a 10, aos discípulos no caminho de Emaús, que esses acabam de imediato não reconhecendo. Depois você tem a Pedro, aos 11, né, na primeira semana, né, naquela noite, e aí você tem esse registro em Marcos 16, 14, Lucas 24, 36. Depois você tem as outras 5 aparições que vem aos 11, né, que é a questão da primeira semana, as 7 discípulos junto ao mar da Galileia, aos 11 depois, mais tarde a 500 irmãos, como eu li, 1 Coríntios 15, a Tiago, irmão do Senhor, e finalmente antes de ascender, né, ser assunto aos céus, em Betânia, no Monte das Oliveiras, e aí você tem as referências. E depois ele também vai aparecer a Saulo, e o Saulo vai dizer que ele é testemunha, né? O Saulo vai dizer assim, eu sou testemunha ocular, Cristo apareceu a mim, estando eu no caminho de Damasco. Então, você tem aí todas essas aparições do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Provas da sua ressurreição, que nós temos prova da sua ressurreição, nós temos as testemunhas, né? Nós temos as testemunhas. Eu falei das aparições, aí você tem as testemunhas. O próprio Deus e o Espírito Santo são testemunha da ressurreição de Cristo. Além deles, os anjos, depois as mulheres, os apóstolos, os discípulos. O apóstolo Pedro disse, nós somos testemunhas acerca destas coisas, nós também e também o Espírito Santo. Atos 5:32. Paulo declarou que, além das testemunhas mencionadas, havia mais de 500 irmãos que viram o Senhor ressurreto. Ele afirma que uma minoria já tinha morrido, havendo ainda outros com vida. É aquilo que eu já te falei, a confiabilidade dos evangelhos, e você tinha testemunha de sobra acerca desse assunto. Depois você tem a ascensão de Cristo. Após ter terminado a sua obra redentora na terra, Cristo regressou ao céu. Sua ascensão foi marcada pela presença dos seus discípulos e dos mensageiros celestiais. 2 anjos vestidos de branco da corte divina receberam de Deus a missão de acompanhá-lo. Você encontra isso lá em Atos 10, Atos 1, do 10 ao 11. Então você tem o quê? A obra do nosso Redentor, Cristo. Ou seja, ele vem, se faz carne, se torna homem, passa por todo esse processo de humilhação, e dentro desse processo ele vem resgatar aquilo que um dia o homem perdeu. E aí você tem a ressurreição de Cristo. É claro, teu módulo tem muito mais coisa, é uma aula, eu tenho que pincelar algumas coisas para você. Por isso que eu digo, meu irmão, pega o teu módulo, leia, estude, tá vendo? Olha aí, esse módulo abençoado aí, tem muita coisa boa, muito conteúdo, vale muito a pena você estudar. Tenho certeza que Deus falou com você por meio desse módulo, tenho certeza que foi bênção. Se você não fez alguma aula, volta lá no canal, pega essa aula, as aulas estão todas numeradas, para que você não venha se atrapalhar. Eu tenho certeza que Deus tem falado com você. Eu tenho certeza que foi bênção, meu irmão. Conhecer sobre o nosso Salvador é algo que tem que nos encantar. É algo que tem que mexer conosco. É algo que tem que mexer com a nossa vida. Tá bom? Que Deus te abençoe. Venceu mais um módulo, você que já estuda conosco. Você tem que glorificar a Deus porque você venceu mais um módulo. É bênção de Deus. Tem mais coisa boa chegando aí. Mas lembrando sempre que se Deus é por nós, quem será contra nós? E que tudo você pode naquele que te fortalece. Meu irmão, foi muito bom nós estarmos juntos nesse modo, tá? Eu tenho certeza que se você aprendeu aí, você vai aplicar na sua vida. Se houver alguma dúvida, não esquece, plantão tirar dúvida, você que é o nosso aluno, entre em contato conosco e à medida do possível nós vamos te esclarecer, tá bom? Beijo no teu coração, até um próximo encontro, se Deus quiser. Lembrando que se Deus é por nós,
quem será contra nós? E que tudo você pode naquele que te fortalece. E até aqui nos ajudou o Senhor. Até a próxima aula, se Deus quiser. Deus te abençoe.